alunos! Tudo bem com vocês? Hoje teremos a nossa aula de número 5 da disciplina de Geografia. Eu sou a professora Camila e hoje veremos sobre fluxos migratórios. Na aula passada vimos sobre migração e hoje a gente vai entrar nesse tema aqui em específico. Então, os objetivos da nossa aula são perceber os fatores que influenciam, o que está influenciando a migração, classificar as migrações de acordo com a razão, entender os fluxos migratórios no Brasil e no mundo, conceituar xenofobia, contextualizando-a, analisar as imigrações atuais no estado de Santa Catarina. Retomando, então na aula anterior você estudou acerca de migrações populacionais, ou seja, quando as pessoas migram de um local para outro, por um ou por vários motivos. Hoje compreenderemos mais acerca da migração na atualidade. Fatores migratórios. Há dois fatores que influenciam a migração: o fator atrativo e o fator repulsivo. Então, o fator atrativo é quando o local de destino apresenta uma vantagem. Então, quando a pessoa migra para um local e esse local ele tem uma vantagem que está fazendo com que a pessoa vá para ele. Como, por exemplo, uma melhor condição de emprego. Então, tive uma oportunidade de emprego em um determinado local, né? Numa cidade vizinha, por exemplo. Então, eu vou migrar para essa cidade para estar podendo trabalhar lá, tá? Então, anotem lá no caderno. Fator atrativo, né? O atrativo já mostra, né, aquilo que atrai. Fator atrativo é aquele, né, quando há uma vantagem. Já o fator repulsivo é o contrário. É quando o local onde a pessoa está morando tem diversos problemas que fazem com que ela precise sair dele, como, por exemplo, ela está desempregada, ou a pobreza, ou até mesmo guerra, né? Hoje nós não temos tantas guerras no mundo como já tinha no mundo antigo. As pessoas meio que resolviam tudo à base da guerra, tá? Por isso havia mortes em massa, né? Grande quantidade de pessoas que morriam em um período de tempo bem curto, mas ainda assim há locais em que há guerras e conflitos, tá? Então, o fator repulsivo é aquele em que a pessoa está num local com desvantagem. Esses fatores, eles estão interligados. Por quê? Porque a pessoa sai de um local em que ela tem uma desvantagem para migrar para um local que tem uma vantagem, tá? Ou ela pode sair de um local com alguma desvantagem porque ela foi forçada, né? Por exemplo, em guerra, a pessoa simplesmente migra para outro local, né? O que importa é conseguir viver em paz e depois ela vai dar um jeito de conseguir um emprego, por exemplo. Mas, geralmente, eles estão, né? A pessoa sai desse fator repulsivo para ir para um local que tenha fatores atrativos. Classificação dos fluxos migratórios. Então, aqui a gente vai estar compreendendo um pouquinho aí dessa questão do fluxo migratório. O que é o fluxo? O que está acontecendo, né? Então, o fluxo migratório, quando está acontecendo a migração. Então, a primeira classificação, voluntária. A classificação voluntária é quando há interesse pessoal do indivíduo mudar-se por querer conhecer uma outra cultura, por exemplo. Então, quando ele migra de modo voluntário, o voluntário é o quê? Aquilo que você faz por vontade própria, tá? Forçado. Forçado já é totalmente o oposto do voluntário. O forçado é quando a pessoa é forçada a migrar ou imigrar para outro local, como, por exemplo, quando os africanos imigraram para o Brasil, eles vieram de modo forçado, porque eles foram forçados a estar executando aí a escravidão. A migração é controlada. É uma imigração em que o país tem controle rígido
sobre quem entra nele. Tem alguns países que têm um bom controle aí, não permitem a entrada aí livre, digamos assim, de estrangeiros. Então, essa é a migração controlada. Em momentos, né, que nem o que a gente está vivenciando, hoje já não tanto, mas lá no comecinho da pandemia, o que aconteceu? Muitos países impediam a chegada de imigrantes justamente por quê? Porque para não, né, disseminar cada vez mais o coronavírus. Então, houve um controle nessa questão de fluxo migratório, né? Algo positivo realmente está fazendo esse controle, porque quanto menos esse fluxo migratório nesse momento de pandemia, né, menor as chances, né, disso de se disseminar tanto. E interesses de países envolvidos. Aqui não é tão comum, a gente não percebe tanto. Está uma questão mais de governo, é mais uma questão de governos, representantes de empresas, empresários. Acontece quando determinados países têm carência de pessoas para trabalhar em determinados setores e, assim, solicita outro país a imigração de indivíduos para tal serviço. Aqui o que acontece? Digamos que um determinado país ele está com dificuldade para encontrar trabalhadores em uma determinada área, uma área específica. O que pode ocasionar? Talvez não tenha muitas pessoas no país interessadas naquela área, ou talvez não tenha muitas universidades que proporcionem aí esse curso para essas pessoas estarem estudando. Automaticamente é uma carência de pessoas para trabalhar naquela área. O que a gente vai fazer? Vamos à busca de países que tenham muitas pessoas especializadas naquele setor e vamos solicitar que essas pessoas migrem aqui para o nosso país. Países favoritos para migrações. O que acontece? Tem alguns países que eles se destacam nesse processo, que são países aí de um alto desenvolvimento, com grandes oportunidades de emprego, que são, né, Estados Unidos, Rússia e Alemanha, que são os principais, tá? Claro que a imigração ela vai ocorrer em praticamente todos os países. Então, estima-se que cerca de 42% de todos os imigrantes do mundo, a cada 100 pessoas no mundo, 42 têm a preferência para ir para os Estados Unidos da América, tá? De 1.000 pessoas, vamos jogar todos 1.000 aqui para vocês compreenderem, a gente ainda não trabalhou porcentagem. A cada 1.000 pessoas, 420 preferem os Estados Unidos. Dessas 1.000 pessoas, 123 vão para a Rússia e dessas 1.000 pessoas, cerca de 108 vão para a Alemanha e o restante para outros países. Então, esses são os 3 países favoritos para imigrações. Fluxo migratório no Brasil. O Brasil, ele também vem recebendo um grande número de imigrantes. A maioria vem de países que sofrem com graves convulsões políticas e econômicas, com destaque para o Haiti. Provavelmente vocês já viram alguém do Haiti, inclusive na nossa cidade. E mais recentemente da Síria. Outros territórios que enviam uma grande quantidade de pessoas ao nosso país são a Somália, o Congo e a Angola, países africanos, tá? No caso dos haitianos, a principal entrada nos últimos anos é a fronteira com a Bolívia, onde se encontra o estado do Acre. Então, lá no norte do país, o Haiti é um país que está na América Central, eles vêm para o sul e vão ali para a Bolívia e ali tem uma fronteira que liga a Bolívia com o Acre, que é um estado do nosso país, tá? E ali eles conseguem adentrar no Brasil. Após entrarem no Brasil, eles buscam por áreas do país com grande quantidade de indústrias, automaticamente com muitas oportunidades de emprego, como capitais estaduais e a região sudeste como um todo. Ali, né, São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo principalmente, é uma região onde tem muita industrialização, tem muitas pessoas vivendo e automaticamente tem muita oportunidade de emprego. Obviamente, se eles vêm para cá, eles não vão para um local onde eles não encontram emprego. Eles realmente querem trabalhar e fazem isso. Em muitos casos, os imigrantes ajudam a estruturar a economia dos países
para onde migram, ocupando uma grande quantidade de postos de trabalho e também realizando serviços a um custo menor do que a mão de obra local. O que acontece aqui? Muitos, como eles vivem em um local um pouco mais pobre e eles vêm para cá para obter uma vida melhor, muitos chefes acabam pagando pouco para eles, porque eles já sabem, não, ele ganha muito pouco lá. Então aqui, até o pouco para a gente, né, abaixo de um salário mínimo, ou só um salário mínimo, vai ser muito para um haitiano, por exemplo. E aí eles acabam recebendo menos salário do que deveria. Não é com todos, mas acaba acontecendo em alguns casos. O que não é bom, né? Porque, digamos assim, vamos jogar em números aqui para ficar bem compreensível. Digamos que no Haiti, a pessoa trabalha lá 8 horas por dia, 6 dias por semana e receba R$900, vamos jogar na nossa moeda, né? Receba esse dinheiro. No Brasil, a pessoa receberia para isso, digamos que R$1.200 em um determinado emprego, tá? Só que lá, R$900 é o salário que eles teriam. Para vir para o Brasil, eles teriam que conseguir um pouquinho mais. Seria 1.200. Eu estou jogando números aqui só para vocês terem uma base, tá, gente? Não é que é exatamente esse número. Mas aqui o chefe vai pagar R$1.000. O que acontece? O haitiano, né, a pessoa que vem para cá, está muito feliz porque vai ganhar um salário maior, mas ao mesmo tempo ainda é menor do que o salário que ele deveria receber. Então a gente nota um certo aproveitamento aqui por parte aí de alguns chefes em não pagar o salário que a pessoa mereceria receber. Xenofobia. Você já ouviu essa palavra? Então, a xenofobia é o preconceito praticado contra estrangeiros. Esse problema ele é bem recorrente na Europa e nos Estados Unidos, mas também vem se manifestando no Brasil, quando além da intolerância cultural, praticam-se atos de violência e repúdio contra os imigrantes. O que acontece aqui? Xenofobia é esse preconceito com pessoas que vêm de outros países. A gente percebe muito isso em questão de filmes e séries lá dos Estados Unidos. Em algumas, a gente nota a presença de estrangeiros na série, então eles têm um sotaque um pouquinho diferente dos demais, e nisso a gente percebe, né, não sempre, mas acontece, aí eu já vi algumas séries que acontece isso. Os outros, de algum modo, praticam uma certa xenofobia, um certo repúdio a esses estrangeiros, né? Algo bem comum tanto na Europa, né, nos países da Europa e também nos Estados Unidos. Só que assim, por que esse preconceito? Ele não faz sentido. Porque assim, o encontro entre diferentes culturas é algo bem positivo. Olha a carga de conhecimento que uma pessoa passa para outra conforme a sua cultura. Então, eu conheço uma pessoa, sei lá, mexicano, por exemplo. Olha a minha cultura brasileira como é e olha a cultura mexicana. Olha a troca de informações e de conhecimento que um poderia estar passando para o outro. Então, a xenofobia não faz sentido, tá? O encontro entre diferentes culturas é algo positivo, pois gera conhecimento e contribui também para a economia local. A xenofobia é tido como, além de preconceito, um racismo de certa forma. Então, o racismo também ele está atrelado aqui, né? O racismo principalmente quando a etnia, a raça do indivíduo, do estrangeiro, é diferente daquela pessoa que está praticando a xenofobia. Então, a gente nota duas formas aí de preconceito. Algo bem sério. E a imigração em Santa Catarina? Então, no nosso estado, a imigração é algo bastante comum. Italianos, poloneses, alemães, ucranianos, portugueses, espanhóis, entre tantos outros imigrantes, compõem a população do nosso estado. Então, a gente percebe aí a presença de diversos imigrantes, de diversos descendentes de países diversos. Nos últimos anos, muitos outros povos começaram a migrar para o estado catarinense. Haitianos, venezuelanos, argentinos, paraguaios, peruanos, sírios e palestinos. Então, a gente nota a presença aqui agora de muito mais cultura de muitos outros povos.
Desses, a maioria corresponde a haitianos. O Haiti é um país localizado aí na América Central. Então, aqui a gente percebe, vamos julgar eles como haitianos, tá? E cada um está segurando aí uma carteira de trabalho. Eles estão bem felizes com esse direito, né, que o trabalhador tem em ter a carteira assinada. Como a migração influencia na sociedade? Como será que a migração, né, esse movimento de pessoas, influencia as outras pessoas também? Então, as imigrações, elas têm diversos pontos positivos para a sociedade, como a conexão entre as pessoas conseguem fazer muito mais relações, permitindo a troca de cultura, de costumes, de tradições e até de línguas. A pessoa consegue desenvolver um vocabulário maior, ela consegue até aprender outras línguas de um modo mais, né, simples, superficial, mas ela consegue adquirir muito mais conhecimento. Assim, é notável como a imigração pode contribuir para o desenvolvimento tanto do imigrante, da pessoa que veio para o local, e também de todos que estão à sua volta. Responda para si mesmo. Pessoal, trouxe umas questões aqui, essas cada um é pessoal, cada um vai responder para si mesmo, ou pode anotar, responde no pensamento, enfim. Você conhece algum migrante ou imigrante, né, uma pessoa que veio de outro estado, de outra cidade, ou talvez até de outro país? Pensa aí um pouquinho na tua escola, no teu bairro, no teu convívio aí, se você conhece algum migrante ou imigrante. Se sim, o que você tem de recordação dessa pessoa? O que você nota nessa pessoa que é um pouquinho diferente da sua? Sotaque, talvez um sotaque um pouco diferente, algum costume diferente, algum hábito diferente, né? Que ela disse, lá no meu estado a gente faz, né? Ou às vezes um alimento, né? Vamos pensar no Nordeste ali, alimentos daquela região que aqui não são tão comuns. O que você lembra dessa pessoa? Se você tivesse a oportunidade de emigrar, né? Sair do Brasil e ir para outro país, para qual seria? E por quê? Que seria naquele país? Porque é um país que tem mais oportunidade de emprego, porque é um país onde, não sei, é um país bastante rico, um país onde as coisas são mais baratas, mais simples, enfim. O que atrai imigrantes para o estado de Santa Catarina? Quais as vantagens de se viver aqui? Imaginem em Santa Catarina ou a cidade de São Bento do Sul. O que será que atrai tantas pessoas para viverem nesse local? Se vocês não conseguem identificar, tentem fazer comparativos da nossa cidade, do nosso estado, com outras cidades e outros estados. Pessoal, então agora vocês terminaram os estudos de vocês. Vocês vão realizar uma tarefinha para intensificar os saberes de vocês. Espero que tenham gostado da aula. Até a próxima e bons estudos!